Olá, estamos aqui para dar continuidade ao estudo de Gálatas, professor Gomesi. Chegamos ao capítulo 3, é o estudo 8 de Gálatas. Nos capítulos 1 e 2, o apóstolo Paulo demonstra para os Gálatas que ele é o verdadeiro apóstolo, que ele recebeu a mensagem não foi de homens, não aprendeu com Pedro, com Paulo, com João, com ninguém, ele aprendeu diretamente de Deus. Ele fala isso por quê? Porque ele estava perplexo com os Gálatas, que receberam o evangelho dele, do apóstolo Paulo, o verdadeiro evangelho, e agora estava seguindo um outro evangelho. Ele fala isso em Gálatas 1, 5 e 6. De falsos apóstolos que estavam dizendo que para ser salvo é necessário crer e cumprir a lei, principalmente circuncidar-se. Tá. Depois do apóstolo Paulo demonstrar o seu apostolado, ele volta para os Gálatas novamente no capítulo 3, com palavras duras, chamando eles de insensatos. Vocês são insensatos. Por quê? Porque eles receberam do apóstolo Paulo, receberam o Espírito Santo, foram salvos mediante a pregação do evangelho e não pela lei. E o apóstolo Paulo diz: quem vos fascinou, no versículo 1 do capítulo 3, a não obedecerdes à verdade. A verdade foi o que eu preguei para vocês. A vós que perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. O apóstolo Paulo está falando que Cristo foi crucificado entre eles. Mas como? Eles estavam presentes ali na crucificação? Não, não é isso. Eles não presenciaram. É porque o apóstolo Paulo pregou o evangelho entre eles, o evangelho do Cristo crucificado. O evangelho é isso, o evangelho é exposição pública do Cristo crucificado. E o apóstolo Paulo está falando, olha, a experiência que vocês tiveram foi essa. Cristo foi crucificado perante os olhos de vocês, através da exposição do evangelho que eu preguei. E agora vocês estão seguindo outro caminho. Ou seja, o apóstolo Paulo estava perplexo com os Gálatas. Então ele pergunta: vocês receberam o Espírito Santo, foi pela pregação da fé ou foi pelas obras da lei? Tá. O apóstolo Paulo fala do capítulo 3, 1 até 5, da experiência deles, dos Gálatas, que viram com seus olhos, né, com seus ouvidos, a pregação, a exposição do Cristo crucificado. Agora o apóstolo Paulo vai falar da experiência de Abraão. Olha só, olha o que diz versículo 6. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabei que os que são da fé são filhos de Abraão. Por que ele está falando de Abraão? Abraão foi o primeiro judeu. Abraão foi o projeto piloto de Deus para a salvação de todas as nações. E Deus falou a Abraão, chamou Abraão para ele formar uma grande nação e falou, está lá em Gênesis 12, em ti serão benditas todas as nações. Depois Deus, no capítulo 15 de Gênesis, versículo 5, 6, Deus mandou Abraão olhar para o céu e falou, olha, assim como são as estrelas do céu, assim será a sua descendência. E diz o texto que Abraão creu em Deus, e isso foi imputado como justiça, ou seja, ele foi declarado justo, porque creu. Que através dele, Deus faria uma grande nação. Que nação é essa? É a nação de todos aqueles que creram em Cristo. É eu, é você, todos nós somos crentes, como foi Abraão, pela fé. Somos filhos de Abraão, filhos espirituais de Abraão. Então o apóstolo Paulo está mostrando a experiência dos Gálatas, que Cristo foi crucificado entre eles, porque o evangelho foi pregado entre eles, e está mostrando a pregação, o exemplo de Abraão, o pai da fé, né? O nosso pai espiritual, dizendo que a promessa que foi feita a Abraão, de que através dele, Deus faria uma grande nação, foi cumprida, está sendo cumprida em todos aqueles que creem em Cristo. Então, o que é o Evangelho? O Evangelho é a exposição pública do Cristo crucificado. Nada mais que isso. É o Cristo crucificado. O apóstolo Paulo falou uma vez, eu prego o Cristo e o Cristo crucificado, e acabou. O que o Evangelho oferece? Salvação àqueles que recebem pela fé as boas novas do Evangelho. Aqueles que creem que a obra de Cristo é suficiente para a sua salvação. O que o Evangelho exige? Fé. Somente fé
Nada mais do que isso. Ah, então é só crer e dar tchau. Não. Quando você crê em Cristo, você recebe a salvação, a sua vontade é de obedecer. A obediência não é para ser salvo. A obediência é uma evidência de que você recebeu a salvação gratuita e você agora quer viver uma vida de santificação e de entrega a Jesus Cristo. Está aí o nosso 8º estudo. Vamos dar continuidade nos próximos estudos. O apóstolo Paulo vai demonstrar o tempo todo que a salvação é somente pela fé.